Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que vamos escutar hoje não é só informação, mas também transformação. Bora, Jesus? És bem-vindo para falar conosco. Amém? Amém, meus irmãos? Quero começar te perguntando se tu já ouviu falar na palavra catapetasma. É até difícil de falar. Catapetasma. Já ouviu falar nessa palavra? É sobre isso que é o nosso bate-papo de hoje, gente. Não pode perder, tá? Muito legal. O Senhor revelou coisas aqui que agora eu vou contar para vocês, vamos trocar ideia, vai mandando teus comentários, vai curtindo a nossa conversa, vai abençoando o nosso canal, amém? Então vamos lá. O catapetasma, o véu que separava e o dia em que foi rasgado. Então, existe essa palavra, né, gente, que quase ninguém conhece, são poucas as pessoas que já ouviram falar. Mas ela carrega um momento muito importante da história da humanidade. Não é apenas um véu, não é apenas uma cortina, é o catapetasma. E hoje nós vamos entender um pouquinho melhor o que ele era, o que ele significava e por que
no momento da morte de Jesus, ele foi rasgado. Amém? Bora lá? Bora comigo? Então, a Bíblia que nós lemos em português traduz o catapetasma como véu, mas no original grego a palavra é essa, catapetasma. Catapetasma, eu não sei pronunciar direito, me perdoem aquelas pessoas que sabem a pronúncia certa. Ela aparece no momento da morte de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 51. Se tu quiser abrir a tua Bíblia aí para acompanhar comigo, eu vou ler agora. Mateus, capítulo 27, versículo 51. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Amém? Palavra do Senhor. O véu se rasgou do alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Esse é um detalhe importantíssimo da gente perceber. Então, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mas que véu era esse? Será que era um véu como os de hoje, o véu de uma noiva? Algo fino, leve, simbólico? Será que era assim? Não, gente. Era algo muito mais sério, muito mais pesado e muito mais espiritual do que nós imaginamos. Vamos lá? O Santo dos Santos. Para entender o véu, a gente precisa entender o que estava por trás dele. O templo era dividido em partes: o átrio, o lugar santo e o mais profundo deles, o Santo dos Santos. Ali não era um lugar comum. Ali estava a presença do Senhor manifesta. Ali ficava a Arca da Aliança. E não era um lugar de visitação. Era um lugar de temor. Tão santo que ninguém podia entrar livremente ali. Entre o homem, a presença de Deus, havia uma barreira, o catapetasma. E presta atenção nisso, ele não era decorativo, ele era de verdade uma separação real de um lugar ao outro. Somente o sumo sacerdote podia atravessar. E mesmo assim, ele só podia atravessar uma única vez no ano todo, gente, que era o dia da expiação. Como está no livro de Levítico, capítulo 16, diz assim: se ele entrasse de qualquer jeito, ele morria. Olha que sério é isso, gente. Até vou abrir aqui. Levítico, eu não estava com a ideia de abrir o Levítico, mas vou abrir para a gente ter dimensão do quão sério era isso. Arão, a partir do capítulo 16, a partir do versículo 3. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará o turbante, também feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa,
Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes mediante 2 pedras, uma com o nome de Yahvé e a outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Já pensou, gente? Era muito sério. Tinha que tomar banho, não podia entrar com poeira, com odor, com nada. Tinha que vestir as roupas sacerdotais, depois ele tinha que fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados da sua casa, e daí depois é que ele poderia entrar no Santo dos Santos. Se ele entrasse de qualquer jeito, ele morria. Isso mostra algo muito forte. Deus é amor, sim, ele é amor, mas ele também é santo. E pela sua santidade, ele merece toda a reverência. Agora deixa eu quebrar uma ideia que muita gente tem, inclusive eu achava. Não era um paninho, gente, um véuzinho, porque quando falo em véu, eu sempre lembro do véu da noiva. Mas pasmem, como eu pasmei quando descobri que ele não era um paninho, não era um véuzinho de noiva. Historiadores como Flávio Joséfo descrevem esse véu como algo extremamente espesso, extremamente grosso, várias camadas, tecido pesado, difícil de rasgar, exigia força para mover. Existe, gente, uma informação que diz que se amarrasse um cavalo selvagem em cada ponta do catapetasma, em cada uma das pontas, e soltassem eles para correr, os cavalos não conseguiriam rasgar o véu, não conseguiriam rasgar o catapetasma. Ou seja, ninguém rasgaria aquilo com facilidade. E mesmo assim, ele foi rasgado. Jesus está na cruz. Ele entrega o seu espírito. E naquele exato momento, o Evangelho de Mateus 27:51 declara: o véu do templo se rasgou do alto até abaixo. Do alto a baixo. Não foi de baixo para cima. Não foi o homem tentando alcançar a Deus. Foi Deus abrindo o caminho do alto até nós. O véu, gente, representava a separação. Mas quando ele rasga, a separação acaba. Carta aos Hebreus. Vamos abrir, gente? Carta aos Hebreus. Abre lá comigo, deixa eu achar aqui. Carta aos Hebreus. Aqui, Hebreus, vamos ver. Capítulo 10, versículo 19 e 20. Diz assim: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Amém? Palavra do Senhor. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos através do sangue de Cristo. Gente, isso é forte. Antes, ninguém podia entrar. Somente uma pessoa, o sacerdote, uma única vez no ano, depois de ter se banhado, depois de ter colocado as vestes cerimoniais. E hoje existe o acesso. Antes havia medo.
Hoje há um convite. Talvez tu ainda viva como se o véu estivesse lá, como se tu não pudesse entrar, com medo, com temor, sem saber se realmente Deus está ali, né? Com uma certa distância, se sentindo culpado. Mas deixa eu te falar, o véu foi rasgado. Tu não precisa ficar do lado de fora. O acesso está aberto pelo sangue de Jesus Cristo. E já estou encerrando, gente. A pergunta hoje não é se Deus ainda está acessível. A pergunta é: você quer entrar na presença do Senhor? Vamos orar? Senhor, obrigado porque aquilo que nos separavas de ti foi removido. Obrigado porque o véu foi rasgado e hoje temos acesso à tua presença. Nos ensina a não viver mais do lado de fora, mas a entrar com reverência, com fé, com humildade e com um coração sincero a ti. Em nome de Jesus, no nome santo de Jesus Cristo. Gente, eu espero de verdade que tu tenha entendido o catapetasma, o porquê que o véu estava ali separando, a santidade do Senhor que estava por detrás daquele véu. E que se uma pessoa entrasse descuidada ou sem ter feito os processos que o Senhor disse que havia de ser, ela morreria. Mas hoje, Jesus Cristo está te chamando. Ele continua no Santo dos Santos, mas o acesso está livre pelo sangue dele. E o convite fica sempre. O que a gente precisa saber é: tu vai aceitar entrar na presença do Senhor? Se essa palavra falou contigo hoje, não ignore. Deus não nos chama só para ouvir, mas para participar. Eu sou Karen Regina e esse foi o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.